A Voz do Campo vai começar, nosso programa da agricultura familiar. A Voz do Campo vai começar, nosso programa da agricultura familiar. FETAP Sindicato vivo com sua ação, fazendo um diálogo com a população. FETAP Sindicato vivo com sua ação, fazendo um diálogo com a população. Estamos de volta com o podcast A Voz do Campo. Este é o episódio 27 da temporada 2022. Um grande abraço para você que está sintonizado nesta emissora e para quem nos acompanha pelas plataformas digitais. O nosso papo acontece a cada 15 dias, quando lançamos novos episódios sobre temas de interesse da população do campo e também da cidade. No episódio de hoje falaremos da mobilização nacional realizada no dia 5 de abril, que contou com a participação de 27 federações, sindicatos e a CONTAG, em apoio à reestruturação do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Também prestamos nossa solidariedade aos servidores e servidoras do órgão que estão em greve há mais de 80 dias em todo o país. Isso mesmo, Gleiciane. Os servidores e servidoras reivindicam aumento de 19,9% nos salários, arquivamento da reforma administrativa, revogação do teto de gastos e manutenção das 30 horas semanais. Além disso, o movimento sindical rural denuncia o sucateamento do INSS. A gente confere agora na entrevista mais detalhes sobre a situação. A Voz do Campo é o podcast da FETAP, uma visão rural, plural e democrática do campo. No dia 5 de abril, Dia Nacional de Mobilização pela Reestruturação do INSS, a FETAP e sindicatos participaram de uma audiência pública no Recife com apoio da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa de Pernambuco, a ALEP, presidida pelo deputado estadual Doriel Barros. O auditório Sérgio Guerra da ALEP contou com a presença de mais de 250 trabalhadores e trabalhadoras rurais de todo o estado em defesa da Previdência Social. Essa situação tem causado atraso nos pedidos de benefícios da Previdência no país, que em janeiro deste ano chegou a mais de 1,7 milhões de segurados e seguradas. Em Pernambuco, a espera tem durado até 113 dias. É muito tempo, Ilka, para quem espera por esse dinheiro para comprar alimentos e remédios e pagar as despesas como água, luz, comprar o gás de cozinha. O vice-presidente da FETAP, Adelson Freitas, que é responsável pelas políticas sociais, conversa com a gente e explica por que estamos nos mobilizando pela defesa do INSS. Olá, Gleice, olá, Wilka, todos os ouvintes do podcast A Voz do Campo, o podcast da FETAP. Então, nós estamos em mobilização pelo INSS por várias razões, né? Uma delas é a garantia de orçamento adequado. Nós estamos vivendo um corte no INSS que vai comprometer o seu funcionamento em mais de um terço, né? Ou seja, o INSS já não vinha dando conta, né, de toda a sua demanda e com esse corte irá ser bastante precarizado, gerará o dobro ou mais dos problemas já identificados no momento. O corte de quase R$1 bilhão pelo governo Bolsonaro, né, precisa inclusive ser derrubado na Câmara, esse veto desse orçamento, pelos deputados, para que a gente não venha comprometer o INSS no seu funcionamento. Também as melhorias nas plataformas do INSS, né? O INSS Digital, o Meu INSS. E aqui em Pernambuco, a FETAP, com os sindicatos, tem mais de 150 acordos de cooperação técnica para prestar um serviço aos nossos sócios, aos agricultores e agricultoras, com essas ferramentas, né, que não estão funcionando corretamente, com muitas instabilidades, com muita inconsistência, inviabilizando toda a instrução aos processos da Previdência. A revisão dos processos indeferidos indevidamente, né? Nós temos muitos processos já identificados que estão sendo indeferidos indevidamente, ou seja, não está tendo uma análise correta por servidores
que às vezes tem que até cumprir metas para essa realidade e, portanto, não tem essa análise tranquila para poder, de fato, olhar a complexidade da lei que hoje existe para o segurado e assegurado especial, ter realmente uma análise e que esses direitos sejam, de fato, reconhecidos. Nós precisamos entender também que essa mobilização se dá para que tenha mais servidores e servidoras, mais peritos médicos. Adelson, o que está acontecendo com a estrutura do INSS? Um órgão tão importante para o povo brasileiro, quais riscos estamos correndo? E a gente assistiu em anos passados, inclusive a extinção do Ministério da Previdência, que já gerou um grande problema, porque a Previdência, o Ministério, um órgão com mais de 100 anos de existência, você desestruturar um órgão tão importante para a sociedade como esse, de cara já começa a gerar grandes problemas estruturais no que foi as reformas do governo nessa área. E o INSS, nos 3 últimos anos, ele teve quase que 50% dos seus servidores e servidoras se aposentando, ou seja, reduziu a metade da sua capacidade. E isso, inclusive, reduzindo essa capacidade, também aumentando as demandas. Então, a reforma da Previdência e sérias outras questões estão levando a uma desestruturação do órgão. Isso, de fato, coloca em risco uma política muito essencial para o trabalhador e a trabalhadora que tiveram a vida inteira no exercício, no ofício do seu trabalho desempenhado, para poder chegar à sua idade, você ter a sua segurança da sua aposentadoria. Meu povo, ninguém aqui quer previdência privada, não é mesmo? Voltamos já com o assunto sobre o sucateamento do INSS por parte do governo federal. Mas vamos dar um pequeno intervalo e curtir a música Paz e Amor, da dupla Cleiton e Cledir. Eu continuo o mesmo sonhador, que ainda acredita em paz e amor. E o meu sonho vai virar realidade depois que enfim passar a tempestade e essa loucura toda terminar. A gente errou e entrou na contramão e desinventou a civilização. Onde foi que a gente se perdeu? Não sei dizer o que aconteceu, só sei que dá pra achar a solução e encontrar a luz no frio da escuridão. Adelson, então quer dizer que quanto mais pessoas se mobilizarem e entrarem em defesa do INSS, mais chances teremos de garantir nossos benefícios, como salário maternidade, aposentadoria, o auxílio-doença e tantos outros direitos? Quais são os próximos passos daqui por diante? O que os sindicatos podem fazer para continuarem firmes e em defesa da Previdência Social? De fato, as mobilizações precisam continuar. Nós tivemos esse momento muito importante da audiência pública na Assembleia Legislativa, FETAP em parceria com o deputado Doriel Barros, que marcou um momento de presença muito importante de todos os lugares de Pernambuco, uma delegação expressiva e bem representativa, com a parceria do Sindesprev, a Central Única dos Trabalhadores, entre outras entidades. Mas esse problema ele é um dilema nacional e que impacta em todos os municípios, em todas as localidades. Portanto, tem prejudicado toda uma sociedade, um público carente de políticas públicas, como é o segurado e a segurado especial. E os nossos sindicatos de trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares
já estão no dia a dia, né, dando uma grande contribuição com o acordo de cooperação técnica com a Previdência Social, instruindo todos os processos, seja de aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-maternidade, o BPC, para o nosso público. Portanto, esse dia a dia já vem de muito tempo, precisamos continuar fazendo essa cooperação, mas também alertando a população dos problemas que a gente está tendo e das necessidades urgentes das mudanças para a reestruturação do INSS. O podcast A Voz do Campo apresenta agora o quadro Seu Voto Fortalece a Democracia. Vote consciente. No mês de outubro, iremos às urnas para votar em presidente, vice-presidente, senador e senadora, deputado e deputada federal, deputado e deputada estadual. Chegou o momento de mudarmos o rumo do país e trazer de volta um governo popular com direito à democracia participativa. Seu voto fortalece a democracia. Vote consciente. A gente conversa agora com a diretora de Política para Mulheres, Adriana do Nascimento, que traz um recado especial para as jovens mulheres rurais. Olá, companheiras Ilka e Gleice. Um forte abraço a todas e todos que nos acompanham por este espaço que é a Voz do Campo. Estamos aqui hoje para tratarmos de um assunto muito importante, que é o voto como instrumento de exercício da democracia e trazendo, evidentemente, a importância da participação de nós mulheres nesse lugar de escolha dos rumos do nosso país, de mudança dos rumos do nosso país. Vivenciamos um desgoverno que só retira direitos, que retira o direito do trabalhador, da trabalhadora às políticas públicas. Então a gente só vem retrocedendo nos últimos anos. É um governo negacionista, é um governo baseado no fascismo e não podemos admitir que isso continue acontecendo no nosso país. Então a nossa participação ela é essencial. Este ano de 2022 faz 90 anos do voto, da conquista do voto feminino brasileiro. Então hoje somos mais de 52% do eleitorado. Então temos sim nas nossas mãos o poder de decisão, de ir às urnas e votar em representantes que de fato estejam ao nosso lado, estejam junto às nossas bandeiras. Precisamos, necessitamos de ter pessoas nesse lugar do executivo, seja no nosso país, seja nos governos estaduais, mas também sem esquecer da importância da participação do poder legislativo, para que a gente possa ter leis que assegurem de fato que as populações do nosso Brasil, seja ela do campo, seja da cidade, seja independentemente da classe social que estejamos, que tenhamos governos que olhem para a nossa população de uma forma a atender suas necessidades a partir de suas realidades. Então fica aqui o convite para todas nós, mulheres, podermos estar fortalecendo esse lugar não só do voto, mas garantindo também a representatividade feminina nesses espaços. Então vamos continuar construindo essa nossa participação desde os nossos municípios. Então é isso aí, mulherada, vamos continuar nos fortalecendo e esse ano a gente muda essa realidade. Fora desse governo genocida. Obrigada, Adriana, pela sua participação neste quadro. Antes de encerrar, a gente quer pedir para vocês conhecerem os perfis da FETAP nas redes sociais. Entra lá, segue a gente, curte e compartilha com seus amigos esse podcast. É bem fácil de achar. No Instagram é só digitar FETAP_oficial e no Facebook e YouTube, FETAP.oficial. O podcast A Voz do Campo está disponível na plataforma digital Spotify. É só acessar a plataforma e digitar A Voz do Campo. Obrigada pela sua companhia. A Voz do Campo vai se despedindo agora, o podcast da FETAP. Até outra hora. Uma realização FETAP, Sindicatos e CONTAG.